Para você que está querendo ganhar dinheiro com dividendos em 2024, a gente preparou um vídeo especial aqui para você. Muito prazer, eu sou o Richard, sou um dos analistas aqui da Empíricos responsável pela nossa carteira de dividendos, o Vacas Leiteiras, e vou contar para você aqui no final desse vídeo sobre a minha ação preferida para você investir aí pensando em dividendos para 2024. Antes disso, deixa eu fazer uma retrospectiva para você aqui sobre o que rolou sobre investimentos em dividendos em 2023. A performance do Divo 11, que é o benchmark da B3, que a gente fala aqui para o segmento de dividendos, teve um ano excelente, então está subindo mais ou menos 21% enquanto eu gravo esse vídeo aqui no acumulado do ano. Foi inclusive melhor do que o Bovespa, que está subindo cerca de 18% também aqui nesse mesmo período, e a nossa carteira aqui dentro da Empíricos, o Vacas Leiteiras, acompanhou o índice e está subindo também em torno de 21% nesse ano. Então, para o investidor de dividendos, 2023 é um ano que só não vai deixar saudade se 2024 for melhor ainda. E aí a gente pode comentar um pouquinho sobre o que são os grandes temas, não só para investimento em dividendos, mas para investimento em ações no Brasil nesse ano de 2024. Na nossa opinião aqui, de maneira mais geral, acho que o grande tema da Bolsa para o ano que vem é a queda de juros. Então, olhando assim de maneira um pouco mais ampla, pensando em mercados globais como um todo, o Brasil está bem à frente dos demais países em termos de cortes de juros. Então, a gente começou a cortar juros aqui no Brasil mais ou menos 7, 8 meses antes de que sequer começasse a ser discutido cortes de juros nas grandes economias do mundo. Enquanto eu estou gravando esse vídeo para você, começou-se a discutir formalmente pelo Federal Reserve, que é o Banco Central americano, o corte de juros na maior economia do mundo. E esses cortes de juros ao redor do mundo são muito importantes aqui para o Brasil também, porque eles aumentam a profundidade do quanto o nosso Banco Central vai poder cortar juros lá na frente. Então, se a gente voltasse, por exemplo, para outubro ou novembro de 2023, você vê que juros de longo prazo ao redor do mundo, principalmente o juro americano, que é o mais referência, mais importante para qualquer tipo de ativo financeiro, estava em torno de 5% ao ano, esse juro de longuíssimo prazo. É muito difícil você pensar num ciclo muito prolongado de corte da nossa Selic indo, por exemplo, a 8% ao ano aqui no Brasil, quando você tem uma taxa de referência tão alta lá fora. Esse diferencial de juros vai ficar pequeno demais, isso pode causar movimentos muito bruscos no câmbio e o Banco Central não quer provocar esse tipo de oscilação no mercado. Agora, quando o juro começa a cair lá fora, começa a dar mais espaço para a gente ter uma política monetária, talvez até um pouco mais agressiva aqui no Brasil, para esse corte de juros ir mais longe. E pensando num cenário em que o corte de juros é profundo para 2024, isso tem um efeito muito, mas muito potencializador para os ganhos que a gente pode ter com o mercado de ações. Isso acontece de maneira geral, mas tem um impacto particularmente importante quando a gente fala de empresas de dividendos. Então, quando você olha, por exemplo, para empresas de dividendos, a gente tem um patamar aqui que a gente busca como ótimo na série do Vacas Leiteiras, é que a gente mira yields de pelo menos 7% ao ano. Então, quando a gente fala desse patamar de rentabilidade anual, então para você estar esperando de rendimento das suas ações, uma coisa é você competir com uma Selic de 14, 25% ao ano, com um dividendo aqui que está rodando na casa de 7, 8% ao ano. Não é competitivo. Você está assumindo um risco de mercado acionário, você está assumindo um prêmio de risco e tendo uma rentabilidade inferior apenas no quesito dividendo. Você vai ter que compensar isso buscando upside no preço da ação também, querendo ou não, tomando mais risco, Essas duas coisas andam aí em paralelo. Agora, quando essa nossa barra, que é a Selic, começa a diminuir, isso começa a tornar muito mais atrativo em termos relativos às nossas empresas de dividendos. Agora, se a gente pensar que a Selic pode chegar a 8% em 2024, ela está pagando um rendimento similar aqui ao que a gente está buscando dentro da carteira do Vacas Leiteiras, sendo que a gente sempre tem uma seleção focado também em trazer para você ganhos de capital. Esse movimento de queda de juros ele tende a fortalecer todo o mercado de ações, mas tem um componente especial quando a gente fala assim de dividendos que podem aí ganhar um apelo mais interessante ainda quando a gente fala em termos relativos. E por último, deixa eu comentar aqui para você o que é hoje dentro da carteira do Vacas Leiteiras uma das nossas ideias de investimentos preferidas para o ano que vem. Aqui eu queria comentar um pouquinho para você de uma ação que é relativamente nova na Bolsa. Quando a gente fala de empresas que tipicamente estão elegíveis aqui para o investidor de dividendos, são empresas mais consolidadas, empresas antigas, empresas que já estão numa etapa muito mais avançada do seu ciclo de investimento, então já não tem mais grandes oportunidades de crescimento, estão mais focadas em retornar capital para o investidor. Então é raro você ver pipocar um nome novo na Bolsa com esse perfil, mirando esse tipo de investidor. Em 2021 chegou na Bolsa a Caixa Seguridade. A Caixa Seguridade, para quem já está acostumado um pouco com esse universo de dividendos, ela é muito similar ao que era a BB Seguridade há mais ou menos 10 anos atrás. Então ela é uma empresa constituída para explorar o balcão de seguros do Banco Caixa, que é o maior banco público do Brasil. Ela tem contratos de exclusividade com 5 seguradoras privadas para explorar 5 nichos diferentes desse balcão de seguros e crédito do Banco Caixa. Esse é um negócio particularmente interessante por alguns fatores diferentes. Então, quando a gente pensa o portfólio da Caixa Seguridade como um todo, mais de 50% do mercado de seguro residencial no Brasil, ele é contratado via Caixa Seguridade. A gente está falando de mais de 50% de participação de mercado. O seguro habitacional ele tem algumas particularidades que são bem interessantes pensando aqui sob o ponto de vista de previsibilidade, quando a gente fala da ótica do acionista. Então, geralmente, quando você fala de uma seguradora, vamos pensar numa Porto e o seguro alto, você tem uma dinâmica que assim que a seguradora emite uma pólice, ela recebe todo o prêmio adiantado, pode investir esse prêmio ao longo de 12 meses e só vai devolver o dinheiro caso essa apólice seja acionada, caso aconteça um sinistro. E quando você olha para uma seguradora igual a Porto, você vê taxas de sinistralidade historicamente rodando na casa de 50%.
Agora, quando a gente fala do seguro habitacional, que é onde a Caixa Seguridade é aí disparado a maior empresa do mercado, ele tem uma particularidade. Como as operações são muito longas, a gente está falando de financiamentos habitacionais de 30 a 35 anos, e o seguro habitacional ele é obrigatório toda vez que você contrata um financiamento imobiliário de longo prazo, as apólices não funcionam dessa maneira. A apólice é emitida com uma duração de apenas 30 dias toda vez que você paga uma parcela do seu financiamento. Isso tem o efeito de mitigar muito o risco da carteira de crédito, porque na medida em que a pessoa deixa de pagar os compromissos dela, as apólices não estão sendo renovadas e a empresa não está incorrendo em grandes riscos sistêmicos. Além disso, quando a gente pensa, por exemplo, no portfólio de uma BB Seguridade, de uma Porto Seguro, você tem alguns eventos mais macro em que eles podem aumentar a sinistralidade de maneira um pouco concentrada. Então vamos pensar na Porto, por exemplo, que tem grande participação de mercado aqui na cidade de São Paulo, onde eu estou gravando esse vídeo para você. Começo de ano é muito típico ter enchente em São Paulo, você tem isso ocorrendo com uma certa frequência, e isso aumenta geralmente a sinistralidade da Porto. BB Seguridade, por exemplo, é o maior player do Brasil em seguro agro. Então você tem anos muito difíceis de fenômenos climáticos específicos, igual a gente viveu em 2020 e 2021, o fenômeno Laninha aqui no Brasil, em que teve geada, por exemplo, no Rio Grande do Sul, teve quebra de safra. Isso tende a aumentar a sinistralidade, por exemplo, da BB Seguridade. Agora, quando a gente fala da Caixa Seguridade, que é dominante no mercado residencial e o mercado residencial a nível nacional do Brasil, não existem muitos eventos como esse que fazem aumentar brutalmente o sinistro da Caixa Seguridade. O que você poderia pensar como um risco muito amplo esse portfólio seria se você tivesse algum evento que provocasse um aumento muito relevante na taxa de mortalidade entre esses segurados da Caixa Seguridade. Esse evento aconteceu em 2020 e 2021, né, que foi a pandemia, que foi mais ou menos a época em que a Caixa Seguridade veio para a bolsa. E se você botar um gráfico de preço para você dar uma olhada em que aconteceu com ela depois do IPO, você vê que a ação caiu bastante, justamente porque o mercado estava tateando até onde ia esse aumento de sinistralidade, porque caramba, aconteceu o único cenário muito relevante de risco que poderia acontecer com a Caixa Seguridade, que é uma pandemia, né? Agora, passado esse evento da pandemia, a gente sabe que a probabilidade de ocorrência de uma nova é bem menor do que a probabilidade de ocorrência de eventos extremos climáticos que impactam muito mais as demais empresas de seguridade e seguros da bolsa como um todo. Empresas de seguros são tradicionalmente um ponto muito interessante para os investidores focados em dividendos, porque essas empresas não costumam ter grandes necessidades de investimento, elas já são geralmente empresas muito maduras, empresas bastante dominantes quando a gente fala de investimento em bolsa, elas têm estrutura de capital bastante leve, não são empresas que têm muita operação imobilizada, muito ativo fixo, nada disso. Além disso, são bastante previsíveis também quando a gente fala em termos de fluxo de caixa, e eu acho que tem um quê a mais de previsibilidade quando a gente fala de Caixa Seguridade. Então a gente está falando de uma empresa aqui que distribui anualmente algo como 90, 95% do seu lucro em dividendos para os seus acionistas, um lucro que tem capacidade aqui na nossa opinião de crescer bastante nos próximos anos, então ainda existe bastante espaço para a Caixa Seguridade aumentar a participação dela no balcão da Caixa para outras modalidades de seguro que não o seguro habitacional. A gente está falando aqui seguro de vida, prestamista, fazer consórcio, fazer uma série de operações diferentes aqui dentro do próprio balcão do Banco Caixa, que é um banco enorme com milhões de correntistas no Brasil, e isso como um todo aí pode trazer sim um ciclo bem interessante para a Caixa Seguridade, que enquanto eu gravo esse vídeo aqui para você, é uma ação bastante barata, negociando a cerca de 9 vezes os lucros que a gente estima para a companhia aqui em 2024. Então por esses e vários outros motivos diferentes, eu super recomendo você a conhecer na série Vacas Leiteiras. A gente tem um relatório bem detalhado falando sobre Caixa Seguridade, explicando tudo que a gente enxerga de interessante para essa companhia e por que ela faz parte do nosso portfólio. Além desses motivos, tem mais alguns que eu acho bastante interessantes de você conhecer sobre essa história de Caixa Seguridade. Para isso eu recomendo você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e acessar o nosso relatório completo explicando aqui as diferenças entre Caixa Seguridade e BB Seguridade e o porquê que a gente acredita que essa é uma ação super interessante para você ter na sua carteira, pensando aí o seu investimento em dividendos em 2024. Grande abraço!